O tema do rádio documentário que inicia agora é a importância da conscientização para a doação de órgãos. Este documentário tem locução de Fernando Ochoa, William Martins e eu, Stephanie Rocha, e na produção, Maese Klus. A doação de órgãos e tecidos é amparada pela Lei 9.434 do ano de 1997, desde que confirmada a morte encefálica do paciente. Essa lei foi alterada para a 10.211 do ano de 2001, substituindo a doação prevista no documento de identificação conforme desejo de doar do indivíduo, pelo consentimento dos familiares. 42 mil pessoas. Este é o número aproximado dos que esperam por transplantes de órgãos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Só no estado do Rio Grande do Sul, são 1.471 pessoas que aguardam por um órgão, mas este número vem caindo desde o ano de 2008, onde em 8 anos, em todo o país, já foram reduzidas 21.690 pessoas da fila de espera. Porém, ainda existem muitos pacientes que dependem de um novo órgão para viver. E para isso é necessário a conscientização das pessoas. Naara Vidal Nunes é uma das milhares de pacientes que aguardam por um transplante, por causa de uma doença sem cura. Ela está na fila de espera por um pulmão há 1 ano. Sua única chance de uma sobrevida é receber a doação do órgão. Eu descobri a doença fazem 5 anos. Eu morava lá em Rio Grande e há uns 2 anos passado começou a descontrolar, meio assim. Porque aí eu fui fazer um exame, eu fumei, tá, durante 33 anos. Só que o meu pulmão estava muito detonado, mesmo para quem estivesse fumando o que eu fumei. Aí eles resolveram fazer um exame específico para uma doença chamada alfa-1 antitrypsina. Bom, dessa doença eu descobri, os médicos me disseram que não tem cura. E o que tinham que fazer de tratamento foi feito. E a minha única chance de sobreviver seria o transplante. Então cá estou, vai fazer 1 ano, já fez 1 ano que eu estou aqui em Porto Alegre, na fila de transplante, esperando um órgão para poder sobreviver, porque é a minha única chance que eu posso vir a ter uma sobrevida, uma vida legal, tudo. Apesar de eu ficar com a doença, mas um pulmão para mim seria o ideal. A chefe da área de nefrologia da Santa Casa e professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutora Clotilde Garcia, que trabalha com transplantes há 38 anos, explica qual a função deste procedimento. Eu trabalho na área de transplante desde 1977. E o transplante, o que é o transplante, né? Para que serve o transplante? Quando alguém tem falha de um órgão, principalmente órgãos vitais, coração, pulmão, fígado, rim, e não tem mais solução, há a possibilidade de colocar um novo órgão. Existe também transplante de córnea, para quem perde a visão, transplante de pele, um grande queimado, que serve como se fosse um curativo biológico. Então o transplante é isso, né? Pela falha de um órgão, a reposição, como se fosse um carro, o motor estragou, coloca uma outra peça nova, né? No caso, se a pessoa, no caso de coração, pulmão, fígado, se ela não repõe a peça a tempo, a pessoa morre. No caso de rim, ela continua vivendo numa máquina, na hemodiálise. Caso de medula também, se não faz transplante, acaba também falecendo. Caso de pele, grandes queimados, precisariam ter uma pele para repor por algum tempo, como se fosse um curativo. Pensar que a morte pode vir a qualquer instante não costuma estar presente na rotina de quem não precisa lutar pela vida. Porém, Naara está ciente de que a morte pode ser uma realidade caso ela não realize o transplante. Ainda assim, ela está aprendendo a lidar naturalmente com essa situação e diz que sua estratégia de vida é viver o hoje. Lá em Rio Grande me deram 6 meses de vida. Então, o que aconteceu? Chorei muito, entrei em depressão. Até que um dia o meu filho, eu era cabeleireira,
Eu tive que parar com todo. Parei a minha vida. Aí o meu filho entrou e lá, como eles não sabiam lidar com a minha doença, me mandaram eu ficar na cama, que eu não podia pegar um prato de comida, que era força para mim. Porque essa minha DPOC, vamos botar assim, mais para o pessoal entender. Eu tenho um efizema, vamos botar aqui, o pessoal entende muito de efizema. DPOC seria o nome dela, médico, científico, né? Então eu tenho um efizema pulmonar, que o meu pulmão esquerdo, ele pode estourar a qualquer momento, sabe? Eu tenho uma bolha, tipo um balão, no esquerdo. No direito, ele já está se formando outro balão, porque ele é que nem um tecido petit pois. Então, dentro desse tecido, as bolinhas vão se estourando, que vai formando uma bolha. Então, se eu estiver dormindo, eu posso morrer. Se eu estiver andando, eu posso morrer. Se eu estiver comendo, eu posso morrer. Tu pode morrer a qualquer momento. Então, quer dizer, a minha estratégia de vida é eu viver hoje. Eu não penso se amanhã eu vou estar aqui. Para que a fila de pacientes que necessitam de transplantes diminua, é necessário haver doadores. Após a autorização dos familiares, as únicas maneiras do paciente que veio a falecer se tornar um doador de órgãos é em caso de morte encefálica ou parada cardíaca. Quando o óbito vem através de morte encefálica, os seguintes órgãos podem ser doados: coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, córneas, válvulas cardíacas, ossos e pele. Caso o paciente tenha uma parada cardíaca, durante o procedimento só poderão ser doados as córneas, ossos, rins, pele, cartilagem e medula óssea. Já o doador vivo pode doar alguns órgãos e tecidos como o rim, pâncreas, parte do fígado, parte do pulmão, medula óssea e pele. Não podem ser doadores portadores de doenças que comprometam o funcionamento dos órgãos e tecidos doados, de doenças contagiosas transmissíveis por transplante, com infecção generalizada ou insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, com tumores malignos e doenças degenerativas crônicas. A enfermeira Isabel Campos, que trabalha com a família dos doadores há 4 anos, explica como se dá o diagnóstico da morte encefálica. O que desencadeia a morte encefálica? Um AVC, um acidente vascular cerebral, que é um sangramento que acontece dentro do cérebro. Um edema, o cérebro inchar de repente. Por que incha? Porque a gente bateu a cabeça, seja num acidente de carro, de moto, ou uma simples batida mesmo, caí e bati a cabeça. Acontece algum evento dentro da caixa craniana que nos leva à morte encefálica. Bom, o médico tem que ver se o paciente não está sedado, não está com nenhuma medicação que esteja induzindo o sono, E aí existem 3 exames a serem feitos, um obrigatoriamente pelo neurologista ou neurocirurgião, o outro pelo emergencista ou intensivista, o médico que está na emergência ou na UTI, dependendo de onde o paciente está, e um exame de imagem que mostre que o cérebro não tem mais fluxo. O que é não ter mais fluxo? Não tem mais sangue circulando, E assim como a gente bate a ponta de dedo, o joelho, fica roxo, isso acontece dentro do cérebro. O cérebro, como se fosse o nosso roxinho da perna, o cérebro também morre, Morre as nossas células, os nossos neurônios morrem e elas não voltam mais a funcionar. Diferente do coma, O coma a gente pode bater a nossa cabeça e ir para a emergência e aí induzir em nós, com medicação, a ficar em coma, no caso, dormindo, até o cérebro desinchar e voltar. Por isso que crianças têm mais chances do que um adulto, porque as crianças ainda não estão com as fontanelas fechadas, que é os ossinhos da cabeça. O adulto não, o adulto é uma caixa lacrada, Então não tem para onde expandir. Quando inchar, vai acabar morrendo. Lidar com a morte, por mais que seja algo natural, ainda é muito difícil para quem perde um ente querido. A enfermeira Isabel conta como é o processo da conversa com os familiares para que eles autorizem que o paciente seja doador. Quando o nosso cérebro morre, quem comanda todo o nosso corpo é o cérebro. Então, quando o cérebro morre, não existe mais vida. Então, existe tem a declaração de óbito, como em qualquer outro tipo de morte, é dada a data e hora do último exame, dos 3 exames que são feitos do diagnóstico da morte encefálica. A partir daí,
aí então a gente entrevista a família, né? A gente conversa com a família, deixa a família a par. Daquele familiar dele se trata um doador de órgãos, né? Quando a gente não fala em doação, quando a família não entende a morte, né? Porque tu está adiantando uma coisa que a família não entendeu. Então, tu só fala da doação quando a família já entendeu. Algumas famílias vêm até nós, né? Ou falam para o médico, dizem que querem doar no momento que sabem que a morte foi diagnosticada. Ou quando o médico diz, nós vamos começar os testes, a gente gostaria de doar. Tá? Então, o que a gente informa? Quanto tempo leva o processo, que é um processo exatamente como qualquer outra, como a morte, né, por parada cardíaca. Esse familiar pode ser enterrado, pode ser velado o tempo que eles quiserem. Não tem nada que altere dos trâmites funerários, tudo segue igual. A única diferença é a maravilha de poder salvar outras vidas, tá? Um doador de pele pode ajudar de 10 a 20 pessoas, dependendo da quantidade de pele que for retirado. Córneas, rins, fígado, coração, pulmão. Coração e pulmão é até 55 anos. São feitos exames mais específicos, né, para a doação. O doador não pode ter tido parada, né, durante o processo ou na hora do acidente ou alguma coisa do tipo. A parada do coração contraindica a doação. Então, tudo isso é explicado. Então, assim, a gente tem uma conversa com doadores até 55 anos, 57 por aí, e outra conversa com pessoas mais velhas, né? Que aí é um trâmite mais rápido que doa rins, fígado e córneas, né? Aí é um trâmite mais rápido do que o coração e o pulmão. A Fundação Cultural e Assistencial, que foi instituída pelo Sindicato dos Professores dos Colégios Particulares, mais conhecida por ECARTA, propõe-se a desenvolver atividades artísticas, culturais, educacionais e também iniciativas de caráter social, como o projeto Cultura Doadora, que vem sendo realizado desde 2012. Que tem justamente o intuito de conscientizar e sensibilizar através da informação, criando uma cultura de solidariedade e uma atitude proativa para a doação de órgãos e tecidos. A Fundação ECARTA tem como principal foco atingir as instituições educacionais, para que haja um esclarecimento correto sobre a doação de órgãos. A produtora do projeto, Glaci Borges, falou sobre como é realizada as palestras e a importância da orientação dos alunos ainda nas escolas e universidades. Fala sobre o processo de doação de órgãos e tecidos, que é quem fala. Primeiro eu falo sobre o projeto, o que o projeto tem, qual é o objetivo do projeto, sensibilizar e abro a possibilidade que as pessoas aproveitem muito essa hora que a gente está ali para esclarecer também as suas dúvidas no final, né? Aí a doutora Clotilde, que vai nos acompanhar, ela faz essa fala sobre o processo, ela fala, principalmente, ela esclarece uma coisa que chama-se morte encefálica. Então, acho que uma das principais coisas é conseguir levar essa informação. Então, a ideia é informar. Nós temos que levar essas informações para esses estudantes. E aí, então, vou eu, ela e um transplantado que dá o seu depoimento. Sempre ou é um transplantado, ou é alguém que está na fila, sempre um deles nos acompanha. Eles fazem questão de nos acompanhar. Então, essa fala é uma fala, ela não é muito longa, nós não temos quase 3 horas, mas é uma fala que as pessoas podem sair dali com subsídios para buscar mais informações e para se esclarecer disso, né? Uma coisa que é importante também, o pessoal do Transplantes da Santa Casa, que são nossos parceiros, eles escreveram um livro ano passado. Então nós temos uma bíblia sobre doação de órgãos e transplantes, inclusive sobre os transplantes, detalhes de transplantes. E eles disponibilizaram esse material. Esse material é disponível para qualquer pessoa. Então hoje ele é oferecido pelo computador. Eu tenho o arquivo e mando para as pessoas quando elas querem, quando elas têm interesse, para ser uma bíblia, para consultar o que precisar consultar. Então a informação está aí e a gente tem que fazer com que essa informação chegue nas pessoas. Segundo a Fundação ECARTA, após a iniciativa de informatização sobre o assunto,
houve cerca de 10% de aumento em doação de órgãos. A doutora Clotilde, além de médica e professora, também dedica a sua vida à conscientização da cultura doadora. Diz que está sempre disponível para educar e mostrar como é importante ser um doador de órgãos. Quando alguém perde um órgão-alvo, é a morte, né? Então sempre lembro assim, é a morte, trocando uma palavra, uma letra da morte, a sorte. Então tu tem a morte, se tu faz um transplante, tu pode ter a sorte. Eu fico, como nós temos, a medicina está bem desenvolvida, a gente tem capacidade de salvar essas pessoas, eu me sinto muito feliz nessa profissão. Acho que se tivesse fazer tudo de novo, né? Eu trabalho na educação para não faltar órgãos para ninguém, nem para mim, nem para meus filhos, nem para meus pacientes. Então, trabalho, essa semana, sempre estou disponível para educar. E também sempre estou formando alunos, pessoas, para disseminar essa cultura doadora, né? Por isso que eu trabalho junto com a Fundação Minha Carta, com a Via Vida, com a DOT, com todos esses órgãos assim, não governamentais, que isso é da sociedade civil. A sociedade civil tem que se organizar. O transplante é feito pelo SUS, agora a doação é nossa. As pessoas que estão à espera de um novo órgão muitas vezes não têm condições psicológicas para compreender o que estão vivendo. Nahara conta que também já viveu esta fase, mas que passar por essa situação fez com que ela valorizasse outras coisas que antes da doença não tinha como prioridade. Tem muitas pessoas que não têm condições psicológicas. Eu também já não tive. Também já entrei em meus momentos de... o que eu estou fazendo aqui? Sabe? O porquê que eu estou aqui? Aí, ao mesmo tempo, tu lembra. É vida que tu está procurando. É alegria. Sabe? Às vezes, quando a gente não está nessa situação, quantos momentos a gente deixa passar da vida da gente? E momentos que eu estou dizendo não é dinheiro. Sabe? Porque a gente é muito materialista antes da gente passar por essa situação. A gente dá muita bola, eu mesmo como cabeleireira, eu tinha que estar sempre com o cabelo arrumado, eu tinha que estar sempre maquiada, porque tu entende? E hoje aquilo que era importante para mim hoje não é mais. Hoje eu dou valor a meus filhos que estão comigo. Lembrando que uma vida pode salvar 8 ou mais pacientes que estão na fila de espera. Para ser um doador, basta avisar sua família. Doe órgãos e salve vidas. O rádio documentário foi produzido por Fernando Shoa, Maese Clos, Stephanie Rocha e William Martins, orientado por Sabrina Franzoni e na técnica Cláudio Cunha Santos.